Agradecemos a todos que têm estado conosco, estudando a lição e aproveitando o tempo que Deus nos dá de estudar a palavra dele, nos preparar, né, para a vinda e para que nós estejamos também preparados, né, quando ele voltar. Vamos fazer uma oração para que ele nos conduza nos momentos que se seguem. Nosso Deus e Pai, agradecemos a Ti pelas bênçãos, agradecemos pelas oportunidades que nos dá a cada dia. Seja conosco, guia-nos a estudar a Tua palavra, pedindo essas bênçãos em nome de Jesus. O tema fala ansiando por mais, né, Deus nos criou com uma capacidade, né, de estar sempre buscando, né, mais, né, e a gente pode ver tanto do lado bom como também do lado ruim. Mas o plano de Deus, né, que nós ansiemos mais ser mais semelhantes ao caráter dele, receber poder vindo dele. Isso ele diz que vai nos dar a cada dia, a cada momento que nós estivermos pedindo. Então nós podemos ver alguns exemplos na Bíblia, né, tanto do lado bom como do lado ruim, né? E 1 Coríntios 10,6 diz assim: ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Então existe os mandamentos. O primeiro mandamento fala: não terás outros deuses diante de mim, e o último é não cobiçará, né? Nada, né, que é do próximo, as coisas alheias, a mulher do próximo. Deus mostra e revela que a cobiça é um mal que faz, né, é bem destrutivo. E por isso nós temos que ter cuidado para não cobiçar as coisas, como diz aqui, as coisas más. A gente pode também cobiçar coisas más. E nós venhamos, né, buscar as coisas boas. Tiago 5,10 diz: meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Então, para que Deus deixou a Bíblia? Para que nós possamos ver como Deus conduziu o povo dele no passado, como Deus vai nos conduzir também, e como Deus trabalhou com os profetas, né, que foram chamados por Deus para falar em nome dele. E como eles tiveram que exercer paciência, né, em meio à aflição. Nós também temos aflições, problemas e dificuldades, mas temos que aprender a ser pacientes. Segundo Pedro 2, verso 6 diz: e condenou, né, e Pedro fala que Deus condenou a destruição às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo ela a cinza, pondo-as por exemplos para os que vivessem impiamente. Então as pessoas pensam que viver impiamente não vai ter uma penalidade, mas vai ter penalidade. A impiedade, né, é suportada por Deus para que nós possamos, né, nos arrepender e se converter, mas em algum dado momento Deus toma uma decisão, assim como ele tomou em relação a Sodoma e Gomorra, e mostrou como exemplo, né, para o futuro. Judas 1,7 complementa dizendo: assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que havendo-se entregue à fornicação, como aqueles, indo após outra carne. E aqui nós podemos entender indo após outra carne, né? Lá em Romanos também fala sobre o assunto. E após outra carne, né? Homens tendo relações com homens e mulheres, né, tendo relações com mulheres. E a impiedade, isso é impiedade para Deus. Na verdade, Deus, né, considera esse um dos pecados bem complicados, né, porque você está pecando no próprio corpo. E aqui diz que essas pessoas sofreram pena do fogo eterno. E eterno não na durabilidade, né? Porque ainda nós não vemos fogo em Sodoma e Gomorra. Alguns falam, né, que fogo, né, que vai consumir o povo, né, em Apocalipse, lá fala também que é fogo eterno. Mas aí as pessoas dizem que esse fogo eterno vai consumir por eternidade. Não. Eterno são as consequências. É um fogo, né, que ele, uma vez lançado por Deus, ele vai consumir e não vai haver mais volta. É o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Fogo eterno. Hebreus 4,11 nos dá mais um conselho. Diz: procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Então, diz as pessoas, né, Deus trouxe o povo de novo para relembrar a questão, né, do sétimo dia e da importância, né, dele estar num dos mandamentos. Deus colocou, é tão importante que Deus colocou como um dos mandamentos, o quarto mandamento. E Deus ainda explica que esse mandamento, esse repouso, está relacionado, relembrando a criação.
Então nós temos que ver que muitos desobedeceram e ainda hoje estão desobedecendo essa questão. E quem está por detrás disso nós vamos ver hoje em mais detalhes. Aqui nos diz, né, a Bíblia, em 1 Coríntios 10, de 1 a 4, né, que, ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem. Todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés na nuvem no mar. É interessante, a gente pensa, né, que o batismo é só de agora, né? Que é depois que Jesus vem e prega o evangelho, né? Jesus pregou o evangelho para Adão e Eva. Gênesis 3,15 foi o evangelho. A solução, boas novas para salvar a humanidade. E aqui nos diz que assim como nós também passamos por batismo, também o povo daquela época foram batizados na nuvem e no mar. Ainda tem mais, nós também participamos da Santa Ceia, né? Bebemos, né, o suco de uva, que tem que ser suco de uva, que representa Jesus, não pode ser vinho, porque o álcool não estava relacionado com Deus, né? O álcool. Então é suco de uva mesmo. E comemos o pão sem fermento. E dizendo aqui, beberam todos de uma mesma bebida espiritual. Quem é essa bebida? Novamente, nós participamos dessa mesma cerimônia na Santa Ceia. E bebiam da pedra espiritual que eu seguia. E a pedra é Cristo. E diz também, todos comeram a mesma comida espiritual, que é o quê? Representado, né, como o corpo de Cristo, que é o pão sem fermento. Então nós passamos pelos mesmos processos, né, que o povo de Israel do passado passou, nós também estamos passando hoje. Jesus só modificou a forma, mas é o mesmo processo. Isaías 26,4 diz claramente, né, que Jesus aqui, né, voltando um pouco, Coríntios fala que a pedra que seguia eles, ou rocha, nós vamos já ver, né, que a pedra ou rocha é Cristo. Isaías 26,4 diz, confiai em Yahvé perpetuamente, porque Yahvé, Deus, é uma rocha eterna. Então Deus se revela no passado, Yahvé, como uma rocha ou como uma pedra. Né? Uma rocha, uma pedra. E aqui a Bíblia também está dizendo que, Coríntios, que Jesus é uma rocha, ou seja, é uma pedra. Relembrando, né, a divindade. Isaías 8,14 diz, e ele vos será por santuário. Né? Jesus vai ser o nosso santuário. Mas servirá de pedra de tropeço. Novamente está dizendo aqui que o Messias ungido seria uma pedra. Tropeço. Para quem? Rocha, pedra, aqui já fala rocha. De escândalo, as duas casas de Israel. Por armadilha e laço aos moradores de Jerusalém. Aqueles que não aceitaram a verdade foram o quê? Jesus serviu de pedra de tropeço e de rocha de escândalo. Mas para aqueles que aceitaram, Jesus foi a pedra de esquina, né, de maior valor. Em Deuteronômio 32,4 tem esse verso que eu nunca esqueço. Para mim, esse verso é um dos mais importantes para mim. Revela, né, em poucas palavras, quem é Deus. Quem é Deus? Ele é a rocha. Aí está em maiúsculo aqui. Cuja obra é perfeita. Porque todos os seus caminhos justos são. Então todos os caminhos de Deus são justos. Meu Deus, louvado seja nosso Deus. E ele é perfeito em suas obras. E diz mais aqui que ele é a verdade. Deus é a verdade. Nele não há injustiça. Justo e reto é. Amém, né? Mas aqui eu quis juntar todas as palavras, né, que traz, né, Deus como uma rocha no Antigo Testamento. E aqui a Bíblia revela que Jesus, né, Pedro, né, revela, né, também que Jesus é a rocha. E alguns dizem que Pedro é a rocha. Que aí tem aquela ideia, né, que Pedro foi o primeiro papa, né? Não existia um papa na época que Pedro faleceu. O papado só vai surgir no ano 538, século 6. Pedro morreu próximo no primeiro século. Mas as pessoas tentam, né, trazer e juntar as coisas para tentar justificar determinadas ações. No original, eu fui ver aqui na Bíblia de referência Strong, lá está escrito a palavra Petra, né, na tradução em espanhol. Penha, piedra, uma grande rocha, roca, a palavra original. Então pode ser entendido como pedra ou rocha. Então Jesus é a rocha que se revelou à humanidade. Por quê que eu digo isso? Que João 1:18 diz assim,
Deus nunca foi visto por alguém. Qual foi Deus que nunca foi visto por alguém? Deus, o Pai. Nunca foi visto por ninguém. Mas Deus se revelou para Abraão, revelou. Revelou para Moisés, revelou. Revelou para Josué, revelou. Josué, né? Revelou. Mas que Deus era esse? Na verdade, quem é esse Deus? A Bíblia revela que quem é esse Deus? É o Deus que apareceu para Adão e Eva e apareceu para todas as pessoas que apareceu. É o Filho unigênito, que está no seio do Pai. Esse o revelou. Então, o Filho unigênito é aquele que se revela e diz, né, para Moisés, quando ele pergunta o nome da divindade, ele disse: eu sou Yahvé. Eu sou o que sou. É Jesus, a pedra. Jesus é que estava na nuvem. Quando foi dado os mandamentos, Jesus estava presente lá. Não quer dizer que quando Jesus fala, o Pai fala, o Espírito Santo fala. Exatamente. Mas quem está na ação, a Bíblia diz que todas as coisas foram criadas, né, por Jesus. Por meio dele, nada do que foi feito se fez. Então, todo o processo de ação, né, da criação é feito por Jesus. Olha o que diz aqui. No princípio era o verbo, ou na original fala logos, ou palavra. Ou a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Então, estava com esse Deus aqui, é Deus o Pai, mas está dizendo que a palavra era Deus também. Ele no princípio estava com Deus. Quem é esse Deus aqui? Deus o Pai. Todas as coisas foram feitas por ele. Por quem? Pela palavra. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, quem é o Criador? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas quem se revela para a humanidade? O Filho. Desde antes, né, no plano da redenção, o Filho foi destinado para se revelar e se manifestar para a humanidade. Então, quando diz lá que Jesus é a pedra que conduzia o povo de Israel, era divindade, é Deus. Então nós podemos entender que nós podemos estar andando com Deus e mesmo assim desobedecendo. Isso é forte. Isso é forte. Por isso que Deus criou um meio, né, para que nós possamos ser perdoados e não ser destruídos. Não passar por morte eterna. Não passar por fogo eterno. E aqui diz em Levítico 4, 32 e 33, diz: mas se pela sua oferta trouxer uma cordeira para a expiação do pecado, sem defeito estará. Deus não obriga você a confessar seus pecados. Mas se você confessar seus pecados, ou o processo que existia antes no santuário era como? Você tinha que levar um cordeiro. E esse cordeiro não podia ter defeito, porque ele representava quem? Jesus. Jesus não tem defeito. E porá a sua mão sobre a cabeça da oferta da expiação do pecado. Tem que pôr a mão. Isso significa hoje a confissão dos pecados. Eu tenho que reconhecer. E a degolará por oferta pelo pecado no lugar onde se degola o holocausto. Vamos já ver daqui a pouco mais ou menos um esquema de como era isso. Nem por sangue de bodes, aqui a Bíblia diz, em Hebreus 9:12, mas por seu próprio sangue. Ou seja, Jesus, quando morre na cruz, ele dá como oferta a si próprio, a Deus o Pai e ao Deus o Espírito Santo, né? Mas por seu próprio sangue entrou uma vez onde no santuário, havendo efetuado eterna redenção. Por que é eterna redenção? Porque o sacrifício de Jesus é perfeito. E uma vez que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador e confessamos nossos pecados, podemos ter certeza que a redenção está garantida. A gente pode voltar atrás? Pode. Se voltar atrás, Jesus disse que se perde. Mas se você permanecer firme até o fim, você está o quê? Salvo. Então, o João 1:29, né, fala também, né, por isso que João 1:29 fala que Jesus é o Cordeiro, né? João Batista diz: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista reconheceu Jesus como o Cordeiro. Ele tem que estar reconhecendo Jesus como o quê? Como a criança, né, o descendente da mulher de Gênesis 3:15, que viria e iria destruir Satanás, iria vencer Satanás. Mas ele ia passar pelo quê? Pelo processo similar ao Cordeiro. Tinha que morrer. 1 Pedro 1:18-19 diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Naturalmente recebemos o quê? A desobediência.
Mas Deus nos busca e nos resgata como? Através da mensagem do Evangelho. Diz, com o precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Ou seja, então a importância de nós entendermos o Velho Testamento, que na verdade as profecias, Jesus chamava de escrituras, não existia o Novo, que nós dizemos Novo Testamento, só existiam as escrituras que Jesus falou, né? Essas escrituras têm importância. Se nós não vamos ler a Bíblia no Novo Testamento, não vamos entender praticamente nada, né? Então Deus quer que nós venhamos, né, estudar, né, as escrituras, que é o Velho Testamento, para poder entender mais detalhes, né, o que está no Novo Testamento. Então o Novo Testamento ele vai ser explicado, vai ser entendido se nós fizermos o que? Bom uso do que nós chamamos hoje de Velho Testamento. Aqui, né, nós podemos ver o santuário, um esboço, né, um modelo do santuário. Então, a pessoa vinha até aqui, essa parte aqui, onde tinha próximo aqui, onde viu o altar de sacrifício. Ele colocava a mão na cabeça do animal aqui, e esse animal era levado aqui para o altar de sacrifício, era morto, degolado, uma parte do sangue era colocada aqui, ó, nessas pontas aqui de chifres, né? E depois o sacerdote entrava com parte desse sangue aqui, entrava para o lugar santo, e durante o ano, todo dia, eu que fazia, borre e jogava o quê? Uma parte desse sangue aqui no véu. Só chegava até aqui. No dia da expiação, que tinha que limpar o santuário, é que o sumo sacerdote fazia um sacrifício do animal, que representava também a Jesus, vinha aqui e colocava o quê? Uma parte do sangue aqui em cima da tampa da arca, né, da aliança. Então, quem é o sacerdote aqui? Jesus. Quem é o sumo sacerdote aqui? É Jesus. Quem é o cordeiro? É Jesus. Quem é esse santuário? Jesus diz que ele é o santuário. Todo o santuário representa o quê? O que Jesus faz por nós. Quem é essa água aqui? É Jesus. Diz que eu sou a água da vida. Quem é esse candelabro? Jesus diz que eu sou a luz do mundo. Tinha uns 12 pães que tinha aqui, ó. Esses pães representavam o povo de Israel, mas representava também Jesus, que é o pão que desce do céu. E quem é que aparecia aqui no Shekinah? No Shekinah aparecia Deus. Jesus é Deus. Então Deus diz, eu efetuei a salvação e a redenção para vocês. Louvado seja nosso grande Deus. E nós sabemos que é quem? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, nós temos que agora, meu irmão, uma vez que nós entendemos que Deus fez por nós temos que aprender, né, a não tentar fazer o que não nos cabe. Essa é a parte mais difícil. A gente quer fazer a parte que cabe a Deus e a parte que cabe a nós não queremos fazer. E aqui diz, ó, Hebreus 4, 2, 4, porque também a nós foram pregadas as boas novas. O que é boas novas? Boas novas é o Evangelho. Foram pregadas o Evangelho. Como a eles, tá? Foram pregar o Evangelho para eles lá naquela época, foi boas novas. Quem é que deu as boas novas? Deus. Quem deu essas boas novas? Jesus. Jesus andava onde? Com eles, assim como anda conosco hoje. Como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou. Então, você pode ouvir o Evangelho, as boas novas, ler a Bíblia e não adiantar? Pode. Tem pessoas que lêem a Bíblia, eu posso dizer para você, o exemplo do Papa Francisco. Lê a Bíblia, mas não adianta muita coisa para um, porque ele ensina as pessoas a desobedecer. Então, ler a Bíblia não quer dizer muita coisa, não. Para Deus, tem que ler a Bíblia, entendê-la, né, mas ter a fé e obedecer. Que diz aqui, por que eles não foi aproveitado? Porque não estava misturada com fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse, assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Então aqui Deus fala entrar no repouso, ele entrar no descanso de Deus, que representa também a salvação. Quando a gente aceita Jesus como Salvador, nós passamos a descansar em Deus. Mas Deus também está falando aqui do repouso do sétimo dia. Ó. Embora as suas obras tivessem acabado desde a fundação do mundo, isso aqui está revoltando para quê? Para a criação. Porque em um certo lugar disse assim o do dia sétimo, e repousou Deus de todas as suas obras no sétimo. Então também para nós Deus
como mandamento, diz que nós devemos o quê? Guardar o sétimo dia, que é o sábado, ou Shabá, ou descanso. Hebreus 4, de 9 a 11, diz assim: portanto, ainda resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras. Deus repousou de suas obras, como Deus das suas. Então nós também temos que aprender a repousar. Mas aqui tem um detalhe interessante. A gente repousa, como é que a gente repousa? Quando a gente trabalha, né? Então, às vezes, alguns ficam só falando, né? Do repouso, mas Deus diz, né? Além do repouso, existe o trabalho. Ó, lembra-te do dia do sábado para santificar, Êxodo 28, né? É lembrar do sábado, que é Shabá. É só o sábado? Não. 6 dias trabalhará e fará todo o trabalho. Hoje nós estamos com um problema sério. O socialismo, meus irmãos, é muito sério. Ele ensina as pessoas a ser egoísta, a ponto de querer tomar o que não é seu, como se fosse seu, e achar que ainda tem plenos direitos. Então, hoje o socialismo, né, ensina as pessoas a viver uma vida que é oposta ao que Deus fala, que é o trabalho e o esforço. Deus também proíbe o que? A cobiça. Cobiça, né, também é a base de muitos sistemas, né, de governo que existe hoje, baseado na cobiça. Mas Deus diz que nós temos que trabalhar e fazer a nossa obra. E aí, no sétimo dia, nós devemos descansar. Então, temos que trabalhar. Deus não nos criou para não trabalhar. No céu, vai continuar havendo trabalho. Então, nós temos que aprender a trabalhar. E com o nosso trabalho, ajudar a humanidade e as pessoas que estão sob a nossa esfera de influência. Então, aqui diz, procuremos, pois, entrar naquele repouso, que é o quê? Aceitar Jesus como Salvador, mas também guardar o sétimo dia semanal, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Aí, meus irmãos, a coisa é muito séria. Porque quem estabeleceu a guarda de outro dia, nós podemos dizer na história, tem um documento desse, né, lá na Inglaterra, o original, chamado Edito de Constantino. Foi uma lei do imperador romano Constantino, que disse que tinha se convertido, não se converteu nada. Teve um sonho, né? Nesse sonho ele disse que viu uma cruz, né? E viu um sol. E por ter visto o sol, ele disse que teria agora se converter. E aí nessa conversão, agora ele coloca como símbolo do Império Romano a cruz. E também agora estabelece como dia de guarda o dia do domingo. Mas onde é que existe isso? Nunca Deus se revelou como domingo fosse o dia de guarda. Mas no 7 de março de 321, ele diz, né, no texto, que todos os juízes e todos os habitantes da cidade, todos os mercadores e artífices descansam no venerável dia do sol. Aqui não é o dia de Deus, não. E venerável aqui é algo que só pode ser usado para Deus. Venerável, a palavra venerável. Venerar é adorar. E aqui está dizendo que dia do sol sempre esteve relacionado com o quê? Com Nimrod, né? Com adorações, né? A deuses como Baal, né? Como Apolo, né? E vários outros deuses nas várias religiões, né? Sempre está ligado ao dia do sol, mas nunca, e nem você vê na Bíblia em nenhum lugar Deus se revelando como o dia dele, o dia do sol. A Elisa que ainda permite que os lavadores, né, pudessem plantar, né, mas que tudo, né, que as pessoas tenham que guardar esse dia. Só que, com forma complementar, 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4 diz assim: nós estamos caminhando novamente para um governo mundial. Esse governo mundial foi tentado, né, ser estabelecido por Nimrod. Deus confunde a língua. Nimrod era adorado como Deus Sol. E aí nós podemos dizer de novo, porque tem essa adoração ao sol. E a Bíblia diz que isso iria acontecer mesmo. 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4 diz: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, né? Ou seja, a volta, a segunda vinda de Jesus, não vai ser assim, sem que antes venha a apostasia. E aí nós podemos dizer que esse poder que está relacionado com a adoração ao sol vai ser apóstata. Apóstata é alguém que um dia se converteu ao cristianismo e depois abandonou. E diz que Deus chama esse homem, se manifesta como chamado homem do pecado ou homem da iniquidade. Ou seja, se é pecado, está relacionado com o quê? Com a lei de Deus. Que a Bíblia diz que o pecado é o quê? É a transgressão da lei de Deus. Isso está lá, né, em 1 João. 1 João
3, né? Deixa eu pegar a versão aqui que vai estar. Deixa eu pegar a versão. Vamos pegar 1 João 3, ó. 1 João 3, verso. Diz aqui, ó. Qualquer que comete pecado, comete iniquidade. Porque pecado é iniquidade. Em outras versões fala lá que pecado é a transgressão da lei. Iniquidade, né? E pecado é transgressão da lei. E aí nós podemos ver aqui que diz claramente aqui que o homem do pecado é o homem da iniquidade em algumas versões. Na verdade está relacionado com a transgressão da lei. E aqui fala filho da perdição. Essa palavra perdição no original, nós vamos ver que está escrita a palavra Apolo, ou Apolion. E diz que, na verdade, a gente podia traduzir como filho de Apolo. A gente pode ver quem é Apolo. Apolo é o Deus Sol. Então aqui, a melhor tradução seria filho do Sol, ou do Deus Sol. Então está relacionado com o quê? Com adoração ao Sol. Esse homem do pecado. E diz que ele se opõe, se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora. De sorte que ele vai se assentar como Deus, ele vai querer ser adorado como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, em algum momento, isso vai acontecer de forma real. E aqui, em outras passagens da Bíblia, diz assim, ó, Apocalipse 9:11, tinha sobre si um rei, que era o anjo do abismo. Nós podemos ver que abismo, no original, é a terra. E nós vemos lá em Gênesis 1, ó, Gênesis 1, diz que a terra é chamada abismo, né? Ou mar. No princípio Deus criou os céus e a terra sem forma vazia. E havia terra sobre a face do abismo. Ó. Então, que abismo é esse? Se for ver, pode ser grandes mares, mas a terra surge do mar, desse grande mar. E esse grande mar ou terra pode ser reconhecida como abismo. Aqui, se a gente voltar aqui agora para a explicação, que esse anjo do abismo é um anjo da terra. Quem é o anjo que governa a terra? Satanás. Né? E diz que em hebreu o nome de Satanás é Abaddon. E em algumas seitas religiosas ou sociedades secretas, Abaddon é reconhecido como o deus deles. Maçonaria, por exemplo. Né? Se a gente for investigar mais a fundo, pode investigar. Você vai chegar a entender que o Abaddon é o deus da maçonaria. Em grego, Apolion, mas não é só maçonaria, não. Se você entender maçonaria só com aquela conhecida, tem várias sociedades secretas também que fazem parte da maçonaria, né? Como o Clube de Bilderberg, Tábua Redonda, Skull Bones, todas elas é um grupo só, todas elas governadas pelos jesuítas. Né? E aqui diz que no grego é chamada Apolion. Apolion é o quê? A palavra que estava escrita no Tessalonicenses, que é Apolo. Ou seja, Apolo é o Deus Sol. E Apolo em grego, né, é que eles traduziram, né, destruição ou perdição. Então nós podemos dizer que, de alguma forma, esse ser apóstolo, o homem do pecado, o homem da iniquidade, ele tem que se revelar como um adorador do dia do sol. E nós podemos ver aqui, ó, eu vim do catolicismo, e esses documentos ainda existem, se você procurar, né, numa revista católica, de 1º de setembro de 1923, diz assim, ó, domingo é a nossa marca de autoridade. Domingo é o quê? Dia do sol. Em inglês é Sunday, dia do sol. A igreja de Roma está acima da Bíblia, se reconhece como acima da Bíblia. Né? Quem se reconhece acima da Bíblia está se reconhecendo acima de quem deu a Bíblia aos profetas. Quem deu a Bíblia aos profetas? Deus. E esta transferência da observância do sábado para o domingo é a prova desse fato. Então ele diz que eles estão acima da Bíblia. A prova é tão grande que eles mudaram o dia do sábado para o domingo. Eles podem fazer isso? Têm poder para fazer isso? Eu acho que não. Mas eles se revelam como o quê? Como o homem do pecado. Que é o filho do sol. Ou filho do Deus Sol. De Tessalonicenses. Que vai se opor a Deus e vai ser destruído quando Jesus voltar. Então, Hebreus
4, 6, 7 mostra claramente, por isso que Deus está falando a questão do sábado. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e nele o quê? Nesse sábado. E aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Então, hoje, o filho do pecado, o filho do Deus Sol, ensina as pessoas de novo a desobedecer e não entrar naquele descanso. Vendo como a questão do sábado tem a ver com desobediência e tem a ver com adoração? Determina outra vez um certo dia. Que dia? Hoje. Dizendo por Davi, por muito tempo depois, como está escrito: se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. E eu faço a pergunta para você. Você vai permitir que Deus, essa revelação que foi feita aqui, sirva para você ver a verdade que está nas Escrituras a respeito do dia do sábado? E que nós temos um sistema religioso, né, que a Bíblia diz que é o homem do pecado, que é o apóstata, o filho do sol, que vai se opor a Deus. E não é fácil não, eu vim do catolicismo, tem muitos parentes no catolicismo, mas meus irmãos, a gente não pode colocar a nossa amizade, nosso carinho acima do que Deus revelou nas Escrituras, não. Porque o primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Somente a Deus nós podemos adorar. E a questão aqui do sábado, do domingo, é de adoração. Aqui no livro Evangelismo, página 204, que Deus revelou para o irmão White, um detalhe que vai servir para nós hoje. Ninguém é condenado sem que haja recebido iluminação, nem se compenetrado da obrigatoriedade do quarto mandamento. Você não vai ser condenado. Enquanto você não entender que o sábado é bíblico, que o sábado é de Deus e ele permanece. Quando você entender isso aí, ou quando vier o decreto, diz, ó, mas quando for expedido o decreto que impõe o sábado escuro, ou seja, quem é o sábado escuro? É o domingo. Que é o quê? Dia do Deus Sol. Que Constantino, né, do Império Romano, e depois veio o papado, né, e deu sequência nesse sistema. Ainda diz que é a marca de autoridade deles. E o alto clamor do terceiro anjo, né, que a Bíblia fala lá em Apocalipse 18, né, e Apocalipse 14, advertiu os homens contra a adoração da besta. Então a adoração da besta está relacionada com o quê? Com o dia de guarda, que é o domingo. E é o dia do Deus Sol. E vai unir todas as religiões, cristãs e não cristãs, nesse sistema de governo mundial. E a imagem, né, a imagem da besta é algo similar ao que a besta estabeleceu. Então quem é a imagem da besta? As profecias revelam que a imagem da besta está relacionada com o protestantismo, que também vai apostatar. E vai ensinar as pessoas a guardar o domingo. Ou já está ensinando. Será traçada depois desse período uma clareza, uma linha divisória entre o falso e o verdadeiro. Aí nós vamos ver. O que você quer? Ou seguir a Bíblia, ou seguir o que os homens estabeleceram. Então os que ainda persistirem na transgressão vão receber qual? O sinal da besta. O famoso sinal da besta. E você vai estar relacionado com o número da besta, que é o 666. E isso não está longe não. Porque os planos do Vaticano é que isso seja estabelecido o mais rápido possível. Então nós temos, meus irmãos, uma cidade celestial a conquistar. Em Gálatas 6:29 diz: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Então, em Cristo Jesus, nós passamos a ser filhos de Deus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já revestiste de quê? De Jesus. E se nós somos de Jesus, somos agora o quê? Descendência de Abraão, herdeiros conforme a promessa. E Deus nos promete o quê? Um novo céu, uma nova terra, onde não haverá o quê? Mais luto, nem pranto, nem dor, nem morte, como fala em Apocalipse, ó. Esse aqui é fantástico, esse aqui. Esse Apocalipse aqui. 21, Apocalipse 21 diz aqui, ó: eis o tabernáculo de Deus como homem, pois com eles ele habitará. Deus vai viver conosco. Eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com ele e será seu Deus. Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá o que? Mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já são passadas.
E o que estava sentado sobre o trono, ou seja, Deus, Jesus, eis que faço novas todas as coisas. E disse, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Por que eu digo que é Jesus? Porque ele vem e se revela aqui, ó. E disse mais, está cumprido. Eu sou o quê? O alfa e o ômega, o início e o fim, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça darei da fonte da vida. Meu Deus. Você quer vencer? Jesus disse que nós temos que vencer. E quem vencer vai receber o quê? A fonte da água da vida, que nós sabemos que é o próprio Jesus. Quem vencer herdará todas as coisas, eu serei seu Deus e ele será meu filho. Meu Deus, para mim não tem mais nada importante que isso, não. Eu espero que para você também. E aqui diz que lá nesse novo céu e nova terra nós vamos fazer uma coisa muito importante. Porque como novo céu, está lá em Isaías 66, 22 e 23. Ó. Porque como novos céus e nova terra que hei de fazer, não aconteceu ainda. Estarão da minha face, diz Yahvé, assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Nós estaremos lá. Você quer estar lá? Então passe a guardar as ordens que Deus te dá. Não é que nem sejamos perfeitos, não. Nós nunca vamos conseguir guardar perfeitamente os mandamentos. É por isso que Jesus veio. Mas não é por isso que agora vamos dizer que os mandamentos foram abolidos. E que os mandamentos estão errados. E que nós não devemos fazer o nosso melhor. Temos que fazer o nosso melhor. E diz que será que desde uma lua nova até outra, você vai ter festividades na lua nova? Vai. Lá em Colossenses fala que muitas festividades de lua nova foram abolidas, né? Foram, mas aqui tem algumas que não foram. E aqui diz também que uma coisa não foi abolida, né? De um sábado até outro, virá toda carne adorar perante mim, diz o Senhor. Dia de sábado, nós hoje vamos para onde? Nos reunimos na igreja com o povo de Deus. Nós congregamos e passamos da adoração a Deus no dia de sábado. Nós nos reunimos como família. Nós descansamos nesse dia, mas diz que lá na eternidade, quando Jesus restaurar o novo céu e nova terra, nós vamos nos encontrar cada sábado com a divindade. Louvado seja Deus. Hoje nós estamos em treinamento. Você quer fazer parte do treinamento? Então, meu irmão, decida aguardar os mandamentos de Deus, incluindo o dia do sábado. O que você está faltando para você? Jesus diz aqui, ó, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Está em Hebreus 4, 6, 7. Você vai endurecer o coração? Vai desobedecer igual o povo do passado? Eu espero que não. Nós já vivemos na desobediência, né? E Deus nos deu poder para viver na obediência. Eu não estou dizendo para você que eu sou perfeito, não. Mas uma coisa eu aprendi, Deus é perfeito. E os mandamentos de Deus são perfeitos. E eu vou fazer o meu melhor enquanto tiver vida para guardar da melhor forma possível. Não, eu sei que isso não vai me levar para o céu. Mas isso mostra de que lado eu estou. Guardar o sábado mostra de que lado você quer estar. E Deus vai reconhecer isso. Lá em Ezequiel, Deus fala justamente isso. Ó, que guardar o sábado é sinal da aliança. Ezequiel 20, né? 12 e 20. Para a gente finalizar. Também lhe deu os meus sábados para que servisse de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor que os santifica. Né? Como sinal. E no 20 diz, santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Então é o sinal claro de que é o Deus que nós estamos adorando. Você quer adorar o Deus verdadeiro? Que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Então, passe a guardar o dia do sábado, porque é um sinal do Deus da Bíblia que você está adorando. E Deus te abençoe em tua decisão, meu irmão. Deus já me deu, graças a Deus, a condição de tomar a minha decisão. Eu espero que você tome a sua. E nós estejamos na eternidade, né? De uma lua nova até outra, de um sábado a outro, indo perante Deus adorado. Graça e paz de Deus para ti. Deus te dê um bom fim de semana e um feliz sábado que começa ao pôr do sol da sexta ao pôr do sol do sábado. Amém.